Boa tarde, professor. Posso entrar? Não. Estás atrasada. Ou professor, por favor, deixe-me entrar. Atrasei-me, porque antes tinha levado a minha irmã menor à creche, pois a mãe está incomodada. Retire o artigo all. Não sou da tua confiança. Estamos na escola e eu sou teu professor, não teu amigo. Desculpe, professor. Meu Deus. Por que será que o professor me odeia? Vou perguntar a Sócrates. Sócrates, já ouvi muitos professores dizerem, retira o artigo ou. Tenho algumas dúvidas, por favor, ensina-me. Será que o ou é mesmo artigo? Por que os professores reagem mal por causa do suposto artigo ou? O que dizem os linguistas acerca do ou? A maioria dos gramáticos está de acordo com Helena Mesquita e Gonçalves Pedro, autores dos manuais de língua portuguesa do primeiro ciclo do ensino secundário da 7ª, 8ª e 9ª classes, quando dizem que artigos são palavras variáveis que se antepõem aos substantivos para lhes particularizar o sentido. Já interjeições são palavras invariáveis que exprimem emoções ou sentimentos. A palavra "o", no contexto em que a utilizaste enquanto falavas com o professor, tinha que ver com emoções e sentimentos. Não a utilizaste para determinar ou particularizar um nome. Logo, é interjeição, não artigo. Atenção! Não se deve confundir a interjeição "o" com o artigo "o". Tomamos como, por exemplo, as duas seguintes frases. O Fernando come. O Fernando come. Na primeira frase, o "o" está aí para determinar o nome Fernando. Significa que é um determinado Fernando que o emissor e o receptor conhecem-no. Então está aí para dizer que não é qualquer Fernando, mas um determinado Fernando. Já na segunda, o Fernando come. O "o" está aí, que grafa-se neste caso com acento agudo. O primeiro, o artigo, grafa-se simplesmente sem o acento agudo. O "o" está aí para enfatizar apenas e é facultativo. Podemos usá-lo ou não, que a frase teria o mesmo sentido. Apenas está aí para dar ênfase à frase. Não se deve confundir a interjeição "o" com a letra "o". Tomamos como exemplo as duas seguintes frases. O "o" é uma vogal. Nesta frase temos "o", que é um artigo, e temos "o", que é um nome. Representa a 15ª letra do alfabeto português. Representa o nome da 15ª letra do alfabeto português. Depois temos a segunda frase. Ó Fernando, vem cá. O "o" nesta frase é uma interjeição, como já dissemos na frase anterior. Apesar de ter a mesma pronúncia com a 15ª letra do alfabeto português, pertencem a classe diferente, a classes de palavras diferentes. O "o", a 15ª letra, é um substantivo, já o "o" na frase "ó Fernando, vem cá", é uma interjeição. Não se deve confundir a interjeição de chamamento "o" com a interjeição "on", que grafa-se com OH e normalmente um ponto de exclamação, que pode exprimir surpresa, alegria, dor, etc. Tomamos como exemplo as duas seguintes frases. Ajuda-me, ó meu Deus. Oh, que pouca sorte tivemos. Entendi. A segunda pergunta, por que será que alguns professores reagem mal por causa do suposto artigo ou? Na atualidade, a interjeição "o" só se usa em situações informais ou em registros literários. Nunca ocorre em contextos formais, pelo que é desadequado dizer "ó Senhor Presidente da República", "ó Majestade", numa cerimônia oficial. Sócrates, pode me dizer algumas ocorrências da interjeição ou em livros de referência? Bíblia Sagrada, versão João Ferreira de Almeida, livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse:
Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só desta vez, ó Deus, para que eu de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Constituição da República de Angola, primeira edição, ano 2010, página 93, Hino Nacional de Angola, primeira estrofe. Até nunca mais esquecerei os heróis de 4 de fevereiro. Oh, pátria, nós saudamos teu espírito, louvado pela nossa independência. Então, Weza, quais as conclusões chegaste acerca das dúvidas que tinhas? Sócrates, cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, ou não é artigo. É uma interjeição, pois exprime sentimentos ou emoções. Pelo facto de preceder geralmente o vocativo, designa-se interjeição de chamamento. Segundo, o professor está certo ao não admitir que eu use o vocativo precedido da interjeição ou, pois o ou só se usa em contextos informais. Terceiro, o professor, na minha opinião, deveria levar em conta a pragmática. Se o professor levasse em conta a minha ignorância acerca do uso da interjeição ou, transformaria a minha ignorância em oportunidade de ensino-aprendizagem. No entanto, a atitude do professor não deve servir de barreira para a nossa relação de aluna-professor. Caso contrário, sou eu quem sairá prejudicada.